Não tem nada mais desmoralizante e constrangedor do que você tomar uma bronca dos seus convidados dentro da sua própria casa e dos seus filhos. Afinal, os convidados sempre fazem vista grossa ao comportamento ou à fala errada do anfitrião. A casa é dele, existe um código de cavalheirismo. Para alguém te chamar a atenção e te humilhar na sua própria casa, é porque a sua estupidez chegou a um nível insuportável e imperdoável. Foi o que aconteceu na Globo News. Um jornalista americano deu uma bronca ao vivo na emissora por espalhar a ideia de que o atentado a Trump foi falso. A que ponto pode descer o jornalismo brasileiro? Poucas horas após o atentado a Donald Trump, ainda havia um convidado na Globo News falando de suposto atentado, como se tudo não passasse de encenação. A coisa foi tão vergonha alheia que Brian Winter, um jornalista americano presente ao debate, referiu-se à fala do convidado como ridícula e ainda deu uma bronca desmoralizante na Globo News. A situação é bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente durante do palco, né, e a proteção que deram e o espaço, deixaram ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. Apanharam na cara dentro de casa! Os apresentadores devem estar tomando Dorflex até agora. Deem um Oscar a este homem. E um carro blindado também, porque ele irritou a esquerda. Os melhores 40 segundos já transmitidos pela Globo News. Foi um soco de luva de pelica com uma bigorna dentro. Precisou de um jornalista americano para falar ao vivo algumas verdades que estão entaladas na garganta dos brasileiros. E o melhor foi a cara do esquerdista negacionista enquanto levava a bronca. Começou sorrindo, sem perceber, e foi murchando. Depois dessa era melhor ele sumir e ir morar com o ídolo dele lá na Coreia do Norte. Além do mais,
Como que se pode levar a sério um indivíduo que fala Bolsonaro? Para quem não sabe, quem é o convidado idiota da Globo News é o Amaury Chamorro. O cara é admirador do Maduro, do Lula, do Fidel, do Che Guevara, do Ortega, do Chaves, entre outros ditadores bananeiros e vagabundos. Ele andou publicando essas asneiras, negando o ataque a Trump e a Bolsonaro também durante o fim de semana inteiro. Só faltou ele dizer que no suposto atentado com o candidato de direita no Equador, o candidato até morreu só para parecer mais real. Olha a que ponto chega a loucura do indivíduo. Um pai de família morreu no comício do Trump, outra pessoa está ferida gravemente e pode não sobreviver. Donald Trump, ao contrário do que o maluco disse, perdeu sim um pedaço da orelha. O atentado é um fato inegável, com consequências terríveis. Esses esquerdistas querem criar a própria narrativa deles e não conseguem mais agir de acordo com o que se espera de um ser humano. É como disse o ex-agente da KGB, Yuri Bezmenov. Graças à falta de padrões morais, a exposição ante informações verdadeiras já não fará mais diferença para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de acender a verdade. Os fatos não significam nada para ela. Mesmo que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo, ela se recusará a acreditar. Somente quando a bota do regime estiver esmagando seu corpo, aí ela irá entender. Agora, o que mais chama a atenção não é que o Amaury Chamorro é um comunista dodói da cabeça que nega a realidade. O que mais chama a atenção é que não foi a primeira vez que ele foi chamado para programas assim. Ele já apareceu no Jornal Nacional e na própria Globo News muitas outras vezes. Esse é o nível dos especialistas que a Globo chama para debater assuntos importantes. Esses são os caras que a Globo acha que devem moldar a opinião dos brasileiros sobre política e democracia. E por isso o Brian Winter mandou bem demais, metendo o dedo na cara da emissora e envergonhando a Globo News na frente de seus 3 telespectadores. E olha que o Brian é um cara de esquerda, hein? Que segue Luiz Roberto Barroso, Luciano Huck, André Sadi, essa galera toda. E mesmo sendo de esquerda, ele notou que é uma irresponsabilidade colocar um bolivariano fã de carniceiros, tão desonesto e tão sem contato com a realidade, para dar uma interpretação distorcida dos fatos. Quem ainda assiste a Globo News o faz porque confia na emissora, e ela está traindo a confiança dessas pessoas em nome de uma ideologia. Sim, o Amaury Chamorro é maluco, mas pior é quem dá o megafone para o maluco espalhar suas asneiras. Eu sei que bater na Globo News hoje em dia é chutar cachorro quase morto. Mas o que fazer se o cachorro, mesmo deitado no asfalto, ainda tenta te morder e passar raiva? Os caras estão dando 0,08 pontos de audiência e não aprendem. Estão com a água do esgoto na altura do queixo e ainda usam o fôlego que sobrou para continuar mentindo. E pelo jeito continuarão mentindo até estarem submersos. A gente vai ver aquelas bolhas aparecendo na superfície e vai saber que eles estão acusando o Bolsonaro de alguma coisa ou defendendo o Lula. Eles já perderam a vergonha. Se alguém de direita tivesse jogado uma garrafa plástica vazia de Dolly no pé do Lula, ia ser um Deus nos acuda. 24 horas por dia de gente falando sobre o ódio. Como a vítima é de direita, já querem sugerir que foi uma encenação.
A Globo foi tomada por militantes nível DCE de Faculdade de Humanas. Antes, eles conseguiam ser mais sofisticados ao embutir a mensagem política pró-esquerda. Agora estão idiotizados e expostos. Por sorte, um dos convidados ainda tem dignidade e não quis participar do teatrinho. Nos últimos anos, eu sempre me perguntei, quando essa Globo vai fechar? Mas a verdade é que ninguém precisa destruir a Globo. Ela mesma está fazendo isso com maestria. A Globo News foi humilhada em sua própria casa, ao vivo, por um convidado. Se isso não é o fundo do poço, eu não sei mais o que é. É isso! É isso! E Vivi que se vire pra enquadrar o Valdo. Pra ele aparecer. O Valdo não vai cair, pelo amor de Deus. O Valdo, gente, vocês não... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.